As áreas de trigo, né, do Brasil, elas já estão 96,8% semeadas, de acordo com a Companhia Nacional de Abastecimento, a Conab. Os trabalhos estão levemente atrasados em relação ao mesmo período do ano passado, quando 97,9% do trigo já tinha sido plantado. Quem conta pra gente como o clima está colaborando ou não com as lavouras de inverno é o meteorologista do Canal Rural, Arthur Miller. Boa tarde, Arthur. O clima, como é que ele está em relação à semeadura e principalmente em relação ao desenvolvimento das lavouras? Bem-vindo. Olá, Priscila. Uma boa tarde, obrigado. Uma boa tarde para você que nos acompanha aqui no Mercado de Companhia. O clima está variável, né? Em alguns lugares aí onde tem as lavouras em sequeiro, principalmente no centro-oeste, a restrição hídrica e justamente devido às temperaturas elevadas vem prejudicando a qualidade do grão. Inclusive, quando a gente olha aqui para o cultivo, né, a questão da semeadura, só falta aí a região sul e o mais atrasado é Santa Catarina. Então, a gente vai fazer o alerta que na semana, a partir aí daqui 2 semanas, tem muita chuva vindo aí para Santa Catarina, na qual pode prejudicar os trabalhos em campo. Então, o produtor deve acelerar os trabalhos nas próximas semanas. Inclusive, quando a gente vai ver no próximo mapa, a gente vai ver que em algumas áreas já até se iniciou a colheita. Goiás aí com 73%, Minas Gerais com 23%, e o que já foi colhido vem apresentando uma queda de rendimento, justamente aí devido às altas temperaturas que devem continuar ainda nas próximas semanas. Então, quase cerca de 4% das lavouras foram colhidas. Olhando para as imagens de satélite, para entender, né, como é que vai ser o tempo daqui para frente nessas áreas, a gente vai perceber que o bloqueio ainda continua no Brasil Central, sem a presença aí de nuvens mais carregadas, na qual, né, não promovem chuvas aqui que poderiam ajudar principalmente aí essas lavouras em desenvolvimento, lembrando, né, que o trigo também não precisa de tanta umidade, mas como o Brasil Central está muito seco, está prejudicando até o trigo. A frente fria, que avança sobre a região sul, já leva a chuva para o Rio Grande do Sul e Santa Catarina, na casa de 15, 20 milímetros, o que não prejudica os trabalhos em campo. Quando a gente olha já indo para a virada do mês, o bloqueio vai perdendo força, tem chuva chegando no Paraná e também no sul de Minas Gerais, volumes aí na casa de 10 e 20 milímetros, e depois ainda vamos ter uma entrada de uma nova frente fria, então vai ser está passando essa frente fria agora e depois tem mais 2, que daí sim, o bloqueio começa a ser rompido, chuva chegando no Paraná, sul de São Paulo, Mato Grosso do Sul, Mato Grosso e áreas da região norte. Não é chuva volumosa, mas ajuda principalmente as lavouras de trigo e principalmente a aumentar a umidade relativa do ar. Porém, por enquanto, ainda não há previsão, né, dessa chuva chegar no norte de Minas. Inclusive, quando a gente olha para o norte, tem chuva chegando no Acre, Rondônia, 20 milímetros, o que é muito bom. No Nordeste o cenário não muda, inclusive até para de chover no Maranhão, chuva somente aí na faixa litorânea, quando a gente olha para essa primeira semana aí de agosto. No Centro-Oeste é uma chuva que deve ocorrer aqui, principalmente em áreas de fronteira com a Bolívia e o Paraguai, principalmente, pegando os estados aí da região Centro-Oeste. No Sudeste é uma chuva que não chega no Espírito Santo, nem no norte de Minas, e está difícil chegar um pouco de umidade, principalmente no Triângulo Mineiro. E quando a gente finaliza, né, com a região sul, uma atençãozinha principalmente para o norte do Rio Grande do Sul e sul de Santa Catarina, porque ali nas áreas em verde esse volume pode bater aí na casa de 80 a 100 milímetros em 5 dias, e aí novamente os trabalhos em campo podem ser prejudicados, pegando aí principalmente, né, áreas que estão sendo semeadas o trigo. Então, o que a gente avisa é aproveitar para acelerar os trabalhos em campo em Santa Catarina, principalmente nos próximos 10 dias, porque a tendência é da chuva retornar para a região, Priscila. Ou seja, né, agora nas próximas 24 horas já tem um pouquinho mais de chuva, né, na metade sul do Rio Grande do Sul, vai se espalhando, né, Arthur? Mas pelo visto que você me mostrou, é justamente na virada do mês, agosto é que começa um pouco diferente, porque quando a gente avalia julho, tirando as ondas de frio que a gente teve, né, até com geadas, o mapa ficou bem igual, né, de uma semana para outra, mas início de agosto já com essa umidade que avança um pouquinho entre Mato Grosso do Sul e até mesmo parte do sudoeste de Mato Grosso, né? Exatamente, né, porque como o período está quente, o bloqueio se fortaleceu e está dificultando, né, a entrada de frente fria, inclusive, né, como a gente alertou, que seria inverno só no sul, né, porque está difícil de chegar frio no sudeste e também no centro-oeste. Quando a gente olha hoje, chuva no norte, litoral do nordeste, e a frente fria começa a avançar, né? Só lá embaixo. Lá em áreas de fronteira com o Uruguai, mas deve avançar para as demais áreas da região sul a partir de quinta e sexta-feira. Como ela é fraca, ela demora um pouco também para se deslocar. Interior de São Paulo aí com máximas de 32, 33 graus, ainda sem previsão de chuva em Araçatuba. Máximas aí batendo 37 graus no norte, centro-oeste também, boa parte do Mato Piba. Norte do Paraná e São Paulo podendo passar de 31, 33 graus, inclusive, né? Região aí oeste de Mato Grosso do Sul, máximas aí batendo na casa de 35.
Se não chove, temperatura elevada, umidade relativa do ar vai lá embaixo, potencializando em muito o risco para focos de incêndio no Brasil Central. Então, muita atenção aí com o manejo com fogo e principalmente, né, o produtor que estiver realizando os trabalhos em campo, se hidratar, levar bastante água, porque a umidade relativa está abaixo de 20%. Sabe que essa história de manejo com fogo é muito perigoso mesmo, né? Porque as pessoas às vezes querem limpar o terreno, tá o tempo muito seco. Aconteceu recentemente com um amigo meu produtor, né, do interior do estado de São Paulo. O vizinho foi querer, viu, Arthur, colocar fogo ali em parte do mato que ele tinha cortado, alastrou, pegou na lavoura vizinha, ali que tinha, principalmente pegando pastagem também, onde ficavam as vacas, e quase queimou a casa dele. Então você imagina como é perigoso mesmo nessa época de tempo seco fazer esse tipo aí de queimada. Tem que tomar muito cuidado, né? Não pode, tem que prestar atenção. Vamos dar uma olhadinha agora na interatividade? Vamos lá? Olá, boa tarde. Queria saber como é que fica a previsão do tempo para Ibaiti, no Paraná, porque aqui está muito seco. E Valdete Santos, o que você responde para ela? Então, respondendo aí, Valdete, tendência aí de ter uma chuva assim aí, devido aos sistemas que vão avançar, mas não é chuva volumosa, que inclusive, ó, máximas aí batendo na casa dos 30 graus no Paraná, e aí caindo, né, a temperatura no final do mês, e também lá na segunda quinzena, mínimas aí de 9 graus, ao menos não tem um risco para geada. Quando a gente olha para a chuva, na virada do mês espera-se sim aqui pelo menos uns 5, 10 milímetros, vai aliviar a situação e tem um pouco mais de chuva vindo lá na segunda quinzena de agosto, ou seja, tá a chuva vindo, porém é uma chuva pouco volumosa, como a gente viu com a temperatura se manter na casa dos 30 graus, é uma chuva que só abaixa a poeira, Priscila, não né, tem por enquanto a reposição hídrica aí do solo, aí, principalmente aí no norte do Paraná.